Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, um ótimo dia a todos. Vamos nos colocar em pés rapidamente para lermos a palavra do Senhor. Enquanto os irmãos localizam João no capítulo 20, eu quero agradecer a presença de todos os que estão nos visitando nessa manhã, os irmãos que estão nos acompanhando pela internet, e agradecer ao Sérgio por trazer alegria à casa essa manhã. O louvor não é aquilo que me agrada, Sérgio, eu digo sempre à igreja. O louvor é para agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu sei que Ele está em festa nessa manhã. E eu sei que Ele está aqui. Ele é o socorro bem presente e tem coisas novas para as nossas vidas. Aleluia. Eu despertei bem cedo hoje e escrevi só 3 páginas. Mas eu vou pedir 20 minutos da tua atenção e eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco poderosamente, porque Ele está aqui. João 20, a partir do versículo de número 19. E diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus. E pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, gravem bem, 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém? Podeis vos assentar. Aleluia. Eu amanheci essa manhã, meus irmãos, com muitas saudades. Meu coração está cheio de lembranças essa manhã. E saudades de coisas muito boas que eu tenho vivido ao longo dos anos na presença do Senhor Jesus Cristo. E naquilo que o Senhor tem feito na sua casa, na igreja, nas nossas vidas, através das nossas vidas. Para muitos cristãos ao redor do mundo, a visão de uma igreja cheia de vida parece nada mais do que um sonho que jamais será realizado. Nós já podemos sentir essa alegria, a vida do Senhor no nosso meio essa manhã. Creio que os nossos corações estão fervendo. E não é porque o Sérgio está aqui, mas é porque Jesus está na casa. Nós estamos com os nossos corações aquecidos, porque esse culto é para Ele. Estamos reunidos essa manhã para adorar o seu santo e poderoso nome. Ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Mas nós podemos observar ao nosso redor, ao redor do mundo evangélico, a aparente decadência da igreja, principalmente das igrejas históricas, que ontem testificaram com poder as maravilhas do Senhor Jesus e foram de grande impacto e de grande bênção para toda a sociedade. E que infelizmente hoje as suas portas estão se fechando. Parece que Deus simplesmente ganhou a conta e disseram: já não temos mais o que fazer aqui, vamos abandonar o prédio, cada um vive a sua vida, vamos embora. E são muitas as igrejas que são abandonadas. A verdade é que essas igrejas pregaram a palavra do Senhor Jesus Cristo.
A verdade é que esses homens pagaram um preço muito alto, mas chegou um determinado ponto das suas vidas que eles simplesmente pararam com a sua correria, com a sua própria agitação, com o seu próprio empenho, e as igrejas fecharam as suas portas. Eram igrejas que lutavam pelo lixo da sociedade. E se tem um que pode falar isso com propriedade, sou eu mesmo. Porque quando o mundo não me quis, o meu Senhor Jesus estava com os seus braços abertos, me recebeu, me pôs em pé, me deu uma roupa nova, um coração novo e lábios cheios de adoração ao seu santo nome. O mundo não queria, o mundo desprezava, mas as igrejas estavam com as suas portas abertas, os seus corações abertos, dizendo: o mundo não quer, o Senhor aceita. E ainda hoje, no dia de hoje, tem um lugar para você, tem um lugar para todo aquele que diga que o Senhor é o Filho de Deus, o único que pode salvar e mudar completamente a sua vida. Essas igrejas pregavam sobre libertação. Essas igrejas viviam a libertação. E eu creio que a memória que está no meu coração era de cultos onde as pessoas chegavam às vezes bêbadas, colocavam no primeiro banco e saíam completamente saradas, porque o poder do Espírito Santo as mudava literalmente naquela hora. As igrejas, nós íamos cultos aonde, quando não se tinha mais nada para ser feito do lado de fora, traziam-se os enfermos para dentro da casa, mas saíam andando porque o Senhor os curava. Ainda hoje eu sonho com essa igreja. Eu sei que o Senhor vai fazer algo novo, e começa na minha e na sua vida, se nós demos oportunidades para o nosso Senhor Jesus. Cultos onde prostitutas entravam na igreja, porque tinham passado uma noite fazendo da sua vida algo como que qualquer um pudesse usar, mas às vezes entravam até meio perdidas, sentavam no último banco por causa da pintura, da sua forma de vestir, mas quando terminava o culto, as lágrimas tinham varrido, lavado toda a maquiagem, mas muito mais do que isso, o Senhor tinha dado dignidade para essas mulheres, a ponto delas se tornarem exemplos para nós como cristãos. Vocês se lembram desses cultos? Conseguem trazer à memória como era maravilhoso alguém cantar uma coisa que não tinha nada a ver com a mensagem que seria pregada, mas o Senhor da casa falava e as vidas eram transformadas. Eu acordei com meu coração cheio de saudade essa manhã, mas eu vou dizer para vocês que eu já não estou mais saudoso, porque o mesmo Jesus que operava 30 anos atrás está aqui hoje, e nessa manhã está fazendo coisas novas e maravilhosas, porque Ele é o Senhor da casa. Aleluia! Glórias ao seu santo nome. Pessoas que vinham enfermas, diagnósticos fatais, pessoas que estavam praticamente morrendo, mas quando chegavam na casa eram curadas e nem voltavam para o médico, porque tinham certeza da cura. Não era necessário fazer um segundo exame. A palavra do Senhor vale mais do que qualquer coisa que o mundo pode te dizer. E se você chegou enfermo na casa e sentiu a alegria do Espírito Santo, tome posse da sua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo com a igreja. Muitas igrejas estão cheias, mas nós não vemos Jesus dentro da casa. Muitas igrejas estão cheias, preparadas, completamente enriquecidas, mas o Senhor não está do lado de dentro. Então me preocupa não a forma como está a igreja, mas me preocupa quanto vale uma alma que está dentro da igreja. Porque tantas pessoas não se preocupam mais em trabalhar com um, sendo que tem tantos entrando. A membresia aumentou em muitos lugares, mas deixa eu te lembrar que quantidade não é sinônimo de qualidade. Nós não podemos pensar que casa cheia é sinônimo do Senhor no meio, mas nós podemos entender que ainda que tem algumas banquetas que estão, algumas cadeiras que estão vazias, o nosso Senhor Jesus está aqui essa manhã. Ele já foi adorado por mim e por você. Nós somos conduzidos a um momento de adoração onde o céu está aberto e Ele está sendo entronizado pela alegria que nós temos. A igreja não era uma igreja grande. A igreja, por tantas vezes, tinha poucos bancos e os bancos não eram cheios. Mas aqueles que estavam sentados nos bancos eram cheios do Espírito Santo. Então hoje nós temos tantas pessoas que estão vazias. E por causa de estarmos vazios, a igreja já não faz mais a mesma influência que fazia anos atrás. E nós somos chamados para ser sal e para ser luz. Nós somos chamados para ser a diferença no mundo. Então nós precisamos voltar à essência do Evangelho. A verdade
É que pessoas estão buscando e estudando para querer saber o que está acontecendo na igreja, o que está passando com esse declínio. E não é o declínio de pessoas, mas é o declínio espiritual. E daí dizem que você tem que pagar um preço, que você precisa buscar mais ao Senhor, que você tem que estar mais aos seus pés. Deixa eu te lembrar que não é só o pastor ou só o ministério, mas o relacionamento com Deus é individual. Cada um de nós precisa estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, se é que nós queremos ver Ele se mover no nosso meio. A mensagem evangélica não está sendo suficientemente poderosa para trabalhar com as distrações e com os problemas do século 21. Foi um relatório que eu li essa semana, e eu vou dizer que o meu coração quebrou quando eu vi esse relatório, porque homens estudam anos, se preparam, fazem seus doutorados, fazem tantas coisas, mas depois eles escrevem dizendo: o evangelho não é mais o suficiente para trazer mudança e salvação. Eu abri a minha Bíblia hoje pela manhã ainda, e eu consegui ler um texto que diz assim: o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! Aleluia! O que está faltando na casa é a liberdade para o doce Espírito Santo. Queremos que o culto seja da nossa forma, como nós planejamos o culto tem que acontecer. Pastor Marcos esses dias me ligou depois de um culto e falou: olha, eu queria que fulano cantasse. Eu pensei que o testemunho ia ser dessa forma, a mensagem ia ser daquela forma, as pessoas iam se render dessa forma. Eu fiquei escutando e no final ele disse: graças a Deus que não foi como eu pensei, mas foi como Ele quis, porque o culto hoje foi maravilhoso e foi a glória para o seu santo nome. Aleluia! A verdade, meus irmãos, e tem pessoas novas aqui, e que têm uma caminhada nova com Cristo. Eu estou completando esse ano, para a glória do Senhor, 28 anos que Ele me salvou. E para mim, a cada dia é o primeiro dia. Eu não quero que esse amor se apague de forma alguma. Mas a verdade é que anteriormente as pessoas viam os crentes e os conheciam de longe. Mas não é pela roupa que usavam, porque a gente era meio estranho. A gente era meio diferente naquela época. Mas eles olhavam e viam uma luz que nos incomodava. Eles nos viam na rua e pode saber, você se escondia na sala de aula, você se escondia onde você ia para você não ter que dizer assim: olha, eu sou crente. Não, eles viam, eles sabiam que você era crente. E eles sabem reconhecer. O mundo conhece aqueles que não são dele. O mundo nos reconhece melhor do que nós mesmos. Então eles nos viam de longe. A rejeição era muito grande. Porém, quando o assunto e os problemas daqueles que não eram como nós, quando eles perdiam o controle das suas vidas, o que acontecia é que a porta da igreja que estava aberta era usada para que eles entrassem dizendo assim: eu preciso de saída, eu preciso de socorro, eu preciso de uma resposta. E então nós nos uníamos em oração e o Senhor mandava a resposta naquele exato momento. Não tinha que ficar esperando, não. Era naquele instante que o Senhor fazia coisas novas acontecerem. Eu presenciei há muitos anos atrás um cidadão que entrou na igreja, sentou na primeira cadeira e durante o culto ele levanta com uma faca na mão. Todos se assustaram, pensaram: vai matar o pastor. Mas não, ele veio no púlpito, soltou a faca e falou assim: para de pregar e me dá esse Jesus, porque eu quero mudança na minha vida. Esse homem saiu mudado da igreja. Dias depois ele volta, procura o pastor e fala: pastor, eu sou fugitivo, tantos anos correndo, mas eu preciso voltar e me entregar novamente para a justiça. Quando o Senhor faz a obra, ela é completa. Quando o Senhor faz a obra, ela é completa. Esse homem se apresenta na polícia juntamente com o pastor. E quando eles chegam, começa a procurar o arquivo desse homem que estava condenado. Cadê o arquivo? Aonde que estava a denúncia que era contrária, sendo que o Senhor Jesus tinha chegado a favor desse homem? Aleluia! 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 A verdade, meus irmãos, era uma só. A igreja não via para crer, mas porque a igreja cria, ela via. Porque a igreja tinha fé, os milagres aconteciam. E eu tenho me questionado aonde que está a nossa fé nesses dias. Porque queremos que as coisas aconteçam, mas estamos dizendo: olha, se Deus quiser, Deus quer. Mas nós temos que ter fé para que Ele haja em nosso favor. Estávamos construindo uma igreja. Aquela cantora que estava aqui era da Vila Isabel, de cabelo vermelho esses dias. Mas nós estávamos construindo essa igreja mais de 30 anos atrás. E eu era moleque, meu pai numa escada, igreja de madeira,
estavam colocando os vigotes para fazer o telhado da igreja. E tinha um irmão aceitado a Jesus fazia poucas semanas. Esse irmão era jardineiro. E ele trazia todos os dias que vinha no culto, meus irmãos. Era o bom e doce perfume de Jesus Cristo na sua roupa. Todo mundo queria distância, porque o homem suava muito no seu trabalho e vinha direto para a igreja. E esse irmão resolveu ajudar na construção. O irmão Júlio Licheski, um polaco enorme, resolve ajudar. E a primeira coisa que ele foi ajudar foi subir para colocar um vigote. E ele mal subiu, eu estou no meio da escada porque eu queria ver o que meu pai estava fazendo. Meu pai estava lá em cima, trabalhando. E quando eu estou subindo a escada para ver o meu pai, eu só vi um negócio passando na minha frente. Foi o irmão Júlio, como uma laranja podre. Eu vou te falar que o desespero foi em todos. Pularam de cima do telhado, apareceu gente de onde você não imaginava. E o irmão Júlio caído na minha frente, praticamente morto. Sangue saindo pela sua cabeça. Chega o pastor, quando todos começam a ficar preocupados, esse pastor fala: isso é um milagre que o Senhor vai fazer. Não duvidem do poder de Deus. Em nome de Jesus, se levante agora. O irmão Júlio levantou, se limpando, tirando o sangue da testa. Como que o senhor está? Eu estou bem, graças ao meu Jesus. O meu Jesus operava milagres ontem, mas opera milagres ainda maiores. De noite aparece o irmão Júlio na igreja, com toda a sua família. E quando ele chega na igreja, quando vai começar o culto: como que o senhor está? Como que o senhor está? Ele falou: estou como novo e melhor agora. Por quê? Porque eu falei o que aconteceu na minha casa e meus filhos vieram para aceitar a Jesus agora. A família inteira na presença do Santo de Israel. A situação nós não temos controle, mas o nosso Deus tem comando de todas as coisas. Venha o que vier, Ele é Deus para mudar toda a situação. Aleluia! Mas parece que naquele tempo os problemas só tocavam do lado de fora da igreja. Parece que era só aqueles que não conheciam a Jesus que lutavam, que passavam por dificuldades. Mas eu falo com muita autoridade, porque eu lembro da minha casa. Nós não tínhamos riqueza, mas nós tínhamos Jesus. Nós passávamos por apertos, mas o Senhor nunca nos deixou sem resposta. O Senhor sempre estava dentro da casa. Existia uma diferença, porque aquelas pessoas que estavam do lado de fora, aquelas pessoas que não conheciam a Jesus, não tinham para onde gritar. E quando precisavam gritar, entravam na igreja. Mas nós que estávamos na igreja, nós assumimos o que foi cantado hoje. Nós andávamos de glória em glória. Com dinheiro no banco, era glória. Sem dinheiro no banco, também era glória. Se nós tínhamos saúde, era glória. Se nós não tínhamos saúde, era glória. Se tinha tudo dentro da casa, era glória. Se não tinha, era glória também. O Senhor era o Senhor da casa. Ele estava conosco o tempo todo. Aleluias! Os crentes e nós como crentes, nós enfrentávamos situações duras, semanas duras. E no meu caso, os meus pais, eles alteravam as suas rotinas no plantão no hospital. Eu tinha um bronquite asmático que quando eu estava tendo alta de manhã, à tarde minha irmã estava sendo internada. Quando ela estava tendo alta, eu ia para o hospital. Então a minha mãe mais passava no hospital do que dentro de casa. Então era uma rotina assim: essa semana fica você no hospital, essa semana fico eu. E meus pais, eles faziam de tudo para sempre estar conosco no hospital. Mas independente daquilo que estava passando, independente da situação que eles estavam encontrando, chegava o domingo. E o domingo, meus irmãos, é o dia que eu mais amo, vocês sabem disso. Porque no domingo, ainda que o corpo doa, eu sei que eu vou ser renovado na presença do meu Senhor. Ainda que o exterior se corrompa, o interior ele se renova na presença do Senhor Jesus Cristo. Mas chegava o domingo, e daí era eu e tinha 4 irmãs, e todo mundo levantava cedo, e não era para preparar a roupa já estava preparada desde sexta-feira, porque era uma roupa só. O sapato não ia engraxar antes de vir no culto, não, já engraxava quando voltava do culto no domingo, e ficava esperando durante a semana. A semana ia para a igreja, chegava, limpava o sapato, engraxava o sapato, deixava do lado dizendo: ó, você vai comigo para a igreja, só tem esse, mas nós vamos felizes para a casa do Senhor. Chegava o domingo, meus irmãos, e daí nós levantávamos cedo, escola dominical, mas nós íamos andando. Depois nós voltávamos da escola dominical, comia, fazia aquela guerra naquele frango que servia para 7. E meu irmão, dividir um frango para 7 não é fácil, não. Então eu aprendi a comer a asa do frango, e eu amo a asa de frango até hoje, porque ninguém queria. Eu falei: então tenho 2, é minha, ninguém toca.
Eu sou o dono dessa asa. Mas a verdade era uma só. As meninas não faziam a chapinha, elas não se preocupavam com a roupinha, não se preocupavam se estavam bonitinhas, não. A gente ia para a igreja, era para ver Jesus. E quando a gente chegava na igreja, Ele estava lá e trabalhava nas nossas vidas de uma forma tão grande que Ele enchia os nossos corações. Ele fazia com que a gente saísse vibrando com a presença do doce Espírito Santo. Meus irmãos, por pior que tivesse sido a semana dos meus pais ou a nossa, domingo era dia de nós adorarmos ao Senhor Jesus Cristo. Era a escola dominical de manhã, almoçávamos, voltava para o culto ao ar livre, depois a gente ia para o ensaio, no meio jogava uma bolinha, o pastor pegava nós de noite porque o sapato estava com o bico descascado, sabia que era bola, não precisava ter profeta na igreja, ele via de longe, chegava mancando, esse daí era zagueiro. Então ele sabia de longe o que estava passando com a gente. Mas deixa eu lembrar vocês, existia uma alegria na alma da gente participar, da gente estar na presença do Senhor Jesus Cristo. Os bancos eram desconfortáveis, dava dor nas costas, dava dor no traseiro, dava dor em tudo aqueles bancos. Os pastores, na sua maioria, eram semi-analfabetos, mas tinham Deus na vida. E quando eles abriam a sua boca, o céu descia, a casa se enchia, os crentes eram renovados e glórias ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém faltava, tampouco Jesus. Tinha 2 ou 3 na reunião da oração, podia saber que Jesus estava ali. Jesus estava e esse era o nosso culto. Nós saímos dos cultos tendo o que falar e não de quem falar. Nós saímos do culto literalmente satisfeitos pelo pão, satisfeitos. Olha como Deus ministrou na minha vida enquanto você orava, cantava ao Senhor. Como Deus falou comigo, Sérgio, que Deus te abençoe, te revigore, te dê forças, abra portas e caminhos ainda mais excelentes para a glória do seu santo nome. Nós chegávamos na igreja, os bancos eram ruins, cantores desafinados, instrumentos quando quebravam uma corda do violão era 2 meses de campanha para colocar um jogo novo. A verdade é que era muito duro as coisas, os microfones eram tão ruins que você falava amém e entendia um aleluia no final da igreja, mas a verdade era uma só, nós estávamos na presença do Senhor Jesus Cristo. Os diáconos tinham cara de sargento da polícia, nós tínhamos medo dos diáconos, porque eles olhavam e a gente sabia, tem que calar, porque senão nós vamos passar por um problema sério. Meus irmãos, nós éramos insaciáveis, porque nós participávamos do culto e no caminho para casa já dizia, eu quero mais de Jesus Cristo, eu quero mais do meu mestre, eu quero ter mais do meu Senhor. Meus irmãos, essa igreja que eu falo é a mesma igreja que nós lemos agora. Se dermos uma pincelada rápida nos capítulos anteriores que nós lemos, do capítulo 20, nós vamos ver que a semana de todos esses discípulos aqui tinha sido terrível. Foi uma semana péssima, no entanto eles estavam fazendo um culto ao Senhor Jesus. Não importava o que tinha passado. Pensem comigo rapidamente. Eles haviam se reunido para comer com o mestre alguns dias antes, e um deles não quis deixar o mestre lavar o seu pé. Nesse mesmo ambiente, eles recebem a notícia que um deles iria trair o mestre. Foram orar com o mestre, mas eles foram exaustos, vencidos pela exaustão. Eles presenciaram a prisão do mestre, a condenação do mestre, eles presenciaram a morte do mestre. Então os seus sentimentos estavam à flor da pele. Eles não estavam vivendo um dia, mas uma semana de cão. Estavam passando uma semana terrível. E agora, eles estão ameaçados, prestando um culto num quarto, incertos do seu futuro, e ainda por cima com medo daqueles que estavam do lado de fora. Mas nesse culto, com as portas fechadas, o meu Jesus chegou. O meu Jesus chegou e lhes declarou, paz seja convosco. Acaba o temor, acaba a tristeza, eu estou dentro da casa. Imaginem comigo como que foi esse culto. Um dos discípulos, ou apóstolos, como queiram, está na direção desse culto. Já estamos terminando. Felipe, você sempre teve poucas palavras.
Faça uma oração. Imagine o irmão Felipe orando nesse culto. O mestre tinha morrido. Que oração você faria no lugar de Felipe? Estamos aqui, ó soberano Deus, reunidos em teu nome, sentindo a ausência do mestre amado que morreu. E como ficamos nós, Deus? Qual seria a tua oração no lugar de Felipe? Talvez a oração não tenha sido tão boa, então o dirigente fala assim, deixa eu pular para Tiago. Tiago, compartilha um testemunho. Como que foi subir ao monte para orar com Jesus? E daí Tiago pega o microfone e fala assim, olha meus irmãos, o testemunho que eu tenho não é muito bom não. Porque quando o mestre subia para orar, eu dormia. A exaustão chegou e eu dormi. Que culto terrível. João, ninguém conhecia o mestre melhor do que você. Você chegou a deitar no peito do mestre. Você conhecia a batida do coração dele. Canta um hino para nós. Que hino que você canta quando você está triste? Alma cansada, não desespera, espera em Deus. E ainda num tom bem baixo, porque você quer a melancolia, você quer morrer. A alma está cansada. Esses homens estavam cansados. Deixa eu pular para Mateus. Mateus, dá um testemunho, fala da sua conversão para nós, Mateus. Aí Mateus, acho que ele estava sentindo um fogo no coração, ele disse assim, vamos avivar essa casa. Olha, como cobrador de impostos, todos me odiavam, mas ele me amou. Ele me amou. Creio que começa a acender uma chama. Bartolomeu, você que é um homem no qual não há dolo, fale alguma coisa. Sabe que eu não falei muito mesmo quando eu era discípulo? Mas tem um calor aqui dentro da minha alma que eu não sei explicar. Algo novo está chegando na casa. Algo novo está chegando na casa. Esse culto vai terminar em festa, para a glória do Senhor Jesus. Meu coração está acendendo. Está passando algo novo aqui. Eu não sei o que vai acontecer, mas vai acontecer. André, a sua maior experiência com ele qual foi? Aí ele pega o microfone, começa a chorar. Ele diz, olha, eu não posso dizer da minha maior experiência, mas eu quero falar sobre a longanimidade de Jesus. Porque ele teve muita paciência com meu irmão Pedro. Pedro fez tanta coisa errada, mas ele sempre estava lá por Pedro. A ponto de ele dizer, olha Pedro, querem tomar a tua alma, mas eu roguei por você, Pedro. Eu estou na frente, Pedro, de todas as tuas situações. Eu não tenho muito para dizer não, mas eu estou sentindo um calor. Aí o dirigente olha, fala assim, Tomé, porque estavam todos os discípulos, menos Tomé. Tomé, reaviva a nossa memória e alegra os nossos corações, contando sobre a ressurreição de Lázaro. Aquele silêncio na casa. Tomé, Tomé. E daí um corajoso diz, olha, Tomé não veio. O Tomé não está no nosso meio. O Tomé perdeu o culto. E então, nesse instante, meus irmãos, completamente vazios de si mesmos, chega Jesus. E quando Jesus chega, a festa é tremenda. Porque todas as nossas perspectivas são colocadas por terra. E o que a gente começa a ter é uma expectativa. O Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas. Tomé perdeu o culto, mas ele não perdeu a oportunidade, como nós vimos esses dias. Ele vai lá e ele faz uma oração ao ouvir do culto. Contaram para ele, olha, o Senhor se moveu, nós vimos, aconteceu tantas coisas. E ele faz aquela oração que os irmãos sabem. Olha, se eu não vir os sinais dos cravos, se eu não puser o dedo, olha, se eu não ver o lado, não colocar a mão do lado, de maneira nenhuma eu creio naquilo que vocês estão falando. Eu tenho que ver para crer. Jesus é tão maravilhoso que ele deixou Tomé ver para que ele cresce. Para nós, ele diz ao contrário. Se nós cremos, nós veremos. Se nós cremos, o Senhor move os céus em nosso favor. Jesus vem e ele censura Tomé. E daí ele diz algo que é para mim e para você.
Bem-aventurados os que não viram e creram. Alguém aqui viu Jesus? Quantos creem no Santo de Israel? Aleluia. Aleluia. Nós somos bem-aventurados, porque o que fazemos, fazemos pela fé. O que nós temos foi nos dado pelo Senhor Jesus Cristo. A similaridade desse texto, e aqui eu termino, com a igreja histórica e conosco hoje, com a Torre Forte, com os irmãos que nos visitam de outras igrejas. A similaridade é essa: é que o texto que nós lemos foi o culto perfeito. Pessoas imperfeitas celebrando a um Deus perfeito. E quando é feito de coração, o Senhor Jesus vem e Ele se manifesta. E Ele está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O teu coração, eu tenho certeza que está se aquecendo. Mas eu tenho certeza absoluta que Ele quer fazer algo novo na sua vida. Permitam-me parar por alguns minutos nesse lapso do tempo da vida de Tomé. Porque desde que o Tomé fez essa oração dizendo: se eu não tocar, se eu não ver, se eu não pôr a mão, então eu não creio. Até que se cumprisse foram 8 dias. Falei, gravem bem, 8 dias. Aleluias. A verdade é que 8 dias para alguns aqui no nosso caso é uma eternidade. Nós somos temporais. Nós contamos os nossos dias. A Bíblia diz que nós temos que ser sábios com os nossos dias. Mas a verdade é que nós somos temporais. E se chegarem para nós e falarem assim: olha, daqui a 8 dias, então você entra numa ansiedade. Ou se chegarem para você e falarem assim: olha, eu vou te dar remédio para o resto da sua vida, e se você levar 8 comprimidos, você sofre. 8 dias para muitos é uma eternidade. E eu quero que você pare comigo nesses 8 dias da vida de Tomé. Porque ele não sabia se Jesus tinha ouvido a sua oração, tampouco se ele viria para falar com ele. Nós temos prazo de validade, meus irmãos. Ninguém aqui vive um dia a mais, um segundo a mais do que o tempo que Deus nos deu. Nós temos um prazo de validade. 8 dias é muito tempo para quem está com uma doença incurável, porque a dor vai aumentando, o sofrimento vai aumentando. 8 dias é muito tempo para esperar, para rever os seus familiares depois de anos de separação. Minha mãe está chegando, o pai está vindo do Brasil depois de 10 anos que eu ouvi, agora nós vamos nos reunir. Eles vão abraçar os netos, vão conhecer o meu esposo. Olha, eles estão vindo para ter tempo de comunhão. Então se falarem que é daqui a 8 dias, você fica desesperado. São 8 dias, eu tenho muito tempo, eu não posso esperar todo esse tempo. São 8 dias talvez que faltem para a chegada do seu casamento, e você já está como se fosse um pombo, peito cheio, estufado, glória. 8 dias para celebrar o aniversário. 8 dias para você participar daquela festa ou receber a sua promoção. 8 dias é muito tempo. É muito tempo. 8 dias são incalculáveis para quem está com fome. Foi falado, ou melhor, foi cantado de pão nessa manhã. E o Espírito Santo que dá a palavra é aquele que ministra o louvor, é aquele que está na casa e sabe aquilo que nós precisamos. Ele está aqui. 8 dias para quem está com fome, é morte na certa. Tomé não sabia que seriam 8 dias para ter a resposta da sua oração, mas ele determinou-se esperar no lugar certo. Eu perdi o outro culto, mas esse eu não perco, porque se tem um lugar que o Senhor se revela é no meio de 2 ou 3 crentes. Ali Ele está. Quer ter resposta para suas orações? Começa a andar bem acompanhado. Pare de andar mal acompanhado, comece a andar com crente. E você vai ver se o Senhor não se manifesta sobre a sua vida. Você vai ver se o Senhor não tem resposta. Pare de reclamar, mas venha na presença do Senhor com os teus irmãos, se unem em oração, porque há um poder na concordância. O Senhor abre os céus e manda bênção sobre a sua vida. Eu creio que ainda nós veremos uma igreja cheia de vida, meus irmãos. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque vida é Deus. Vida é Cristo. E o Senhor tem a liberdade para estar dentro da casa, porque a casa é dele. Porém eu prego nessa manhã para pessoas que estão vivendo esses 8 dias,
que oraram e não sabem quando que vem a resposta, que pediram e não sabem se vem resposta. Pessoas que estão passando por um tempo na sua vida que parece que está sendo uma eternidade. O relógio não anda. Quando eu trabalhava com empregado, meus irmãos chegavam 10 da noite, mas não chegava às 5 da tarde. E às vezes eu ficava parado, olhando para o relógio, dá 5, dá 5, dá 5, e não dava 5. Mas deixa eu falar para vocês, que quando nós estamos na presença do Senhor, e dá o tempo do culto terminar, nós não estamos preocupados com o horário, nós queremos é a presença dEle. Nós queremos é estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui. Eu prego para pessoas que estão vivendo esses 8 dias. Para pessoas que nada está bom para você, tampouco o culto que você está prestando também não está bom. Porque culto não deve ser baseado em sentimento, em estado de espírito, naquilo que eu estou vivendo. Não. O nosso culto é para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele merece o melhor das nossas vidas. O primeiro louvor que o Sérgio cantou me chamou a atenção. Dá glória, dá glória. E eu fiquei pensando, como que tem gente que dá glória sendo que um trem passou em cima essa semana? E você chegou na casa do Senhor completamente arrebentado. E você chegou aqui essa manhã dizendo: eu quero mais de Deus, mas você não tem condições, você não tem força. Sérgio, sabe o que Deus faz? Ele manda o Espírito do Senhor, e o Espírito nos enche e a gente dá glória. E o Espírito nos enche e nós damos glória. O Espírito nos enche e nós glorificamos o nome do Santo de Israel. Aleluia! Eu prego para você que esta semana passou pelo momento mais duro da sua vida. As lágrimas estão lavando o seu travesseiro. Não é consolo que você precisa, é Jesus. Essa semana foi dura demais, pastor. Eu não sei como que eu cheguei aqui, eu sei. Foi pela graça. É a graça do Senhor que nos basta. É ela que tem nos mantido em pé. Essa semana eu liguei para uma irmã e eu sabia que ela estava passando por um momento mais difícil da sua vida, essa semana. E eu ligo para ela enquanto estou trabalhando e começo a conversar com ela. Ela chora, abre seu coração. E eu falo: posso orar com você, minha irmã? Pode. E quando eu começo a orar, meus irmãos, essa irmã me deu uma gargalhada do outro lado do telefone. E eu fiquei pensando: agora pifou, caiu o parafuso, zerou. Mas daí eu consegui ver o Espírito Santo trabalhando na vida dela do outro lado do telefone. Porque eu comecei a oração dessa forma. Eu sabia que estava tudo ruim, mas eu comecei agradecendo a Deus. Meus irmãos, o meu coração vive cheio de gratidão a Deus. Falei: Deus, muito obrigado por esse dia frio, por esse dia de trabalho. E obrigado porque quando nós estávamos dormindo ontem, o Senhor segurou o céu e ele não caiu na nossa cabeça. Essa irmã começou a rir como nunca. Ela está aqui. Mas no meu coração o Espírito Santo começou a falar: eu trabalho da forma como eu quero. Ela precisa saber que sou eu que estou no controle. Que acabou os 8 dias, a minha resposta chegou. Agora é tempo novo, são coisas novas para a sua vida. Aleluias. Eu prego a você que já orou e está desistindo. O que seria de Tomé se ele tivesse desistido? A história da Bíblia seria diferente. E nós não saberíamos que Jesus chega, ele não arromba a porta, ele aparece no meio. E quando ele chega, ele diz: eu estou aqui, paz seja convosco. O que seria de Tomé se ele tivesse parado no caminho? E daí eu quero repetir o que o Sérgio falou: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu prego a você que em meio a tanta tristeza, dor, saudade, está aqui nessa manhã dizendo: até quando, Senhor? Até quando? E a resposta do Senhor é essa: até hoje. Até hoje. Porque esse é o teu 8º dia e o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Meu querido, siga crendo e você vai ver a salvação do Senhor chegar na sua casa. O Senhor quer aqueles que creem e daí Ele permite com que vejam. Aleluia. Vamos nos colocar em pés. Aleluia. Essa manhã eu fui tomar um banho, meus irmãos. E os irmãos não imaginam como eu chorei embaixo do chuveiro hoje. De alegria. Nós tivemos que reformar os banheiros da casa. E
desde a semana passada eu estava tendo que tomar banho emprestado. Me empresta o banheiro, me empresta o chuveiro. Cada dia, como um bom missionário. Mas hoje de manhã, depois que eu preparei essa mensagem, eu estava tomando meu banho, aquele chuveiro, gente, aquela água gostosa, dentro da minha casa. E daí o Senhor me fez contar nas mãos quantos dias eu fiquei sem chuveiro. Foram 8 dias. Chegou a água. Chegou a água. Os 8 dias acabaram. A água já existe. O Deus que libera a água está aqui. E Ele tem coisas novas para a sua vida. Ele tem algo novo para fazer na sua vida. Eu quero orar com você nessa manhã. O nosso horário já está um pouco avançado, mas eu quero orar por você. Por você que tem certeza que hoje é o 8º dia e que o Senhor apareceu para a sua vida. Eu quero que você saia do lugar que você está, venha até aqui à frente, e nós vamos celebrar juntos a vitória tua para a glória do Senhor Jesus Cristo. Em 1 minuto nós oramos, podem sair dos seus lugares.